já peguei casos de profissionais, não estou falando só da fonoaudiologia, estou falando de um modo geral, em que o próprio profissional, por não ter conhecimento suficiente dentro daquela área, fala: ah, mãe, espera, a criança vai vir a falar. Né? Tudo tem seu tempo, você está ansiosa. E a criança já com idade para se expressar através de frases, né? Ou até mesmo criando um diálogo. Gesto, né? Imitando, tendo, né, toda a parte que a gente chama de habilidades pré-linguísticas, que ainda nem desenvolveu ainda, quiçá a linguagem, quiçá a fala, né, de um modo geral. Então, assim, esse cuidado é importante, porque senão você pode realmente perder esse tempo, esse time, que é sobre o que eu falei, da janela do desenvolvimento, que é quando a criança está prontinha para receber os estímulos e poder desenvolver melhor. Então, isso é importante. Estamos iniciando mais um Virtuosas Podcast. Entre nas nossas redes sociais, clique, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube. Eu, Aline Nunes, toda semana trarei assuntos relacionados ao universo feminino. Hoje, a nossa convidada especial, ela é formada em fonoaudióloga, é especialista em ABA, PEC Zoom, multigestos, pós-graduada em neurociências, mestre em neurologia e mãe do Pedro e da Beatriz. Com vocês, Juliana Almeida! Bem-vinda, Ju! Obrigada pelo convite, Aline. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho sobre a minha área de atuação, que eu tenho tanto prazer em divulgar e poder informar pessoas que tenham interesse, né? Então, estou disposta a poder contribuir. Com certeza, sua participação vai ajudar muita gente, trazendo muito conhecimento. Eu dei uma olhada na sua rede social e vi que você se formou muito novinha, né? Com 21 anos. Me conta um pouquinho como é que foi o início da sua carreira, como que você começou, como que você descobriu essa sua paixão pela sua profissão. Então, eu comecei muito nova, porque eu me formei, na verdade, no ensino médio com 17 anos, né? Saí da escolaridade do ensino médio já com essa... assim, tendo que já escolher uma profissão. E eu já sabia que eu queria a área da saúde, por conta do meu irmão, que o meu irmão, ele também tem um quadro, né? Ele tem um quadro psiquiátrico, ele tem um quadro atípico, né, de desenvolvimento, e por conta, né, de sempre acompanhá-lo em terapias, minha mãe sempre me levava junto, que isso ocorre muito com irmãs, né, irmãos de pessoas com alguma questão, né, atípico, e aí eu tinha esse interesse, vivenciava o tempo todo, né, essa experiência de estar com a minha mãe nesses ambientes, e isso foi ali como uma sementinha para eu escolher a área da saúde. Inicialmente eu pensei em psicologia, mas por influência do meu padrasto, que é o Dr. Jair Luiz Moraes, bem conhecido na área, né, de autismo, uma pessoa de referência, ele é neuropediatra, e ele, né, fez essa apresentação, na verdade, da fonoaudiologia. E aí ele falou para mim: lê um pouquinho sobre essa área, eu acho que você vai gostar, é uma área mais técnica, e também trabalha a questão comportamental, de certo modo, trabalha a questão da linguagem de crianças com alguma questão, né, que venha a cursar com dificuldades na aprendizagem, na linguagem de uma forma geral. E aí eu fui me interessando e fui até para uma escola especial, que na época existiam escolas especiais, né? E passei o dia lá, pude ver na prática como era a fonoaudiologia e me encantei. Que legal. Me encantei, exatamente. E aí eu entrei para a faculdade com 17 anos e me formei com 21 anos. Muito novinha. Novinha, E você também foi mãe cedo, né? Como que você conseguiu conciliar
o início da sua profissão com a maternidade foi um desafio, né? Muito grande. E também pensando em fazer outras especializações. Sim. Então, aí com 21 anos que eu me formei, eu já estava, né, naquela época grávida do Pedro, em que foi assim um grande desafio, porque eu tive que finalizar a faculdade, né, gestante, e depois ali, né, dentro daquele pós-gestação, quando ele tinha recém-nascido, eu tive que apresentar a minha monografia, então foi um grande desafio, não foi fácil, mas foi mais uma etapa de superação, em que eu realmente tinha planejado, né, a chegada do Pedro, então eu tive que encarar os desafios, né? Não foi fácil, mas eu sempre tive isso comigo, né? O processo pode ser difícil, mas era isso que eu queria, então vamos lá. Claro que eu tive minha ilha de apoio, né? Minha rede de apoio, que sempre foi minha mãe, meu padrasto também ajudou bastante, pessoas próximas, né? Então eu contei com a ajuda de todo mundo e segui. E deu super certo, né? Depois que passou o perrengue pós-maternidade, deu super certo, porque eu apresentei a monografia já dentro do que eu sempre quis trabalhar, que foi dentro da área de TEA, né, do transtorno do espectro do autismo. Eu apresentei minha monografia sobre, que na época se falava em síndrome de Asperger, que hoje já não se usa essa forma de nomenclatura, tá tudo dentro do espectro do autismo. E eu fiz um trabalho bem legal em cima disso. Eu fiz a apresentação de um caso clínico. Então, assim, superei e consegui vencer o desafio. Logo depois, aos 23 anos, eu tive a Ana Beatriz, né, que foi outro desafio, porque já tendo um pequenininho, né, Pedro, na época que eu engravidei da Beatriz, ele tinha 1 ano e 2 meses, e aí eu já estava entrando para o mercado de trabalho, então foi bem difícil, mas, né, segui com todo mundo ali dando apoio e a coisa foi fluindo. Ah, legal. Eu também vi nas suas redes sociais que você é sócia e coordenadora da Clínica 7. Como que foi esse início da sua carreira na clínica? Você já começou na sua profissão nessa especialização de atender crianças atípicas? Então, na verdade, assim que eu me formei, eu fui para uma outra área, né? Eu tentei uma outra área dentro da fonoaudiologia, por questões de ter essa oportunidade mesmo, e aí fui seguindo. Só que no meio do caminho, acho que com 2 anos dentro dessa outra área, eu já percebi que não, que o meu chamado ainda era aquele, realmente, que lá foi o início de tudo, né? De eu querer trabalhar com crianças atípicas, e aí eu fui para, né, falei, não é isso que eu quero, vou fechar essa empresa e vou seguir o meu caminho, que aí sim eu entrei para a sociedade, né, com o meu padrasto, porque a Clínica 7, né, ela já existe há muitos anos, né, ela foi constituída bem em torno de 1983, quando o Jair fundou a clínica. O seu padrasto que é o fundador. Isso. Legal. A clínica já existia, e aí quando eu me propus a trabalhar com ele, a gente engatou aí, né, continuamos essa proposta que ele já trazia, né, com alguns diferenciais, né. Hoje eu trabalho voltada para avaliação e identificação precoce dos transtornos de neurodesenvolvimento, né, não só a TEA, não só o transtorno do espectro do autismo, mas também transtornos do neurodesenvolvimento de uma forma geral, em que eu consigo, né, com essa identificação precoce, com essa avaliação, que eu utilizo vários protocolos, eu consigo identificar e auxiliar o olhar do Jair, né, do Dr. Jair, que ele pode que é neuropediatra, que ele pode vir a fechar o diagnóstico com mais segurança, né, apesar de que o diagnóstico é médico, mas eu consigo trazer esse olhar da fonoaudiologia e auxiliar bastante para que ele, né, possa fechar o quadro. Então, assim, a gente faz uma parceria bem legal. E tem outros profissionais na clínica de vocês, psicólogo,
de outras especializações? Tem sim. A clínica é multidisciplinar. A gente conta com uma equipe, né, de várias profissões afins, né? Então, ele como neuropediatra, tem a pediatra também da equipe e temos psicólogas, temos neuropsicólogas que fazem avaliação dessa parte toda, né, do coeficiente da inteligência. Temos também a psicopedagoga, que é bem importante também para trabalhar as questões de aprendizagem. Temos terapia ocupacional, a fonoaudiologia também. Então, não sou só eu como fonoaudióloga, tem outras fonos na equipe que são bem competentes também. E nós temos estagiárias que a gente recebe lá. A gente tem um convênio com uma faculdade e a gente recebe para poder ensinar elas. E eu acho que essa é uma parte também que eu gosto muito. Ai, que legal. E que eu não abro mão, assim, eu estou sempre com elas ali e sempre passando, né, experiência para elas, e esse trabalho é bem legal. Elas me ajudam bastante também. Eu me sinto, assim, muito feliz de poder passar o meu conhecimento, de poder trazer um pouquinho da minha prática, né, da minha expertise, do meu trabalho para elas que estão ainda se formando. Então, ajudando, né, a formar um profissional. Isso é bem importante. Eu acho que, assim, se a gente pode ensinar, por que não, né? Se a gente pode trazer que foi tão difícil a gente construir, mas de uma forma tão mais fácil. Encurtar, né? O caminho de outras pessoas. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma parte que eu gosto muito de fazer também. Você também gosta de ensinar, de dar aula? Você dá aula? Sim. Além de fazer o atendimento na clínica? Isso, também dou aulas, né? Eu fiz o mestrado por conta disso, era uma outra área que eu gostaria também de explorar, então eu fui em busca, fiz o mestrado em neurologia na Unirio. E desde então, na verdade eu já fazia, né? Já dava alguns cursos e algumas aulas esporádicas, mas de lá para cá eu comecei a explorar mais essa área, né? Então hoje eu faço parte também de uma associação em que eventualmente sou convidada para dar aulas. E já pensei também em trabalhar em universidades, mas isso é um projeto que ainda está engavetado, ainda não veio à tona, assim, realmente para eu atuar. Mas é uma parte que eu gosto muito. Inclusive, tem um projeto também que está, assim, saindo do forno. Eu estou começando a gravar umas aulas online. Esse é um projeto para ajudar pais, né, que têm alguma questão com seus filhos de linguagem, né? Crianças que ainda não falam, crianças que ainda não desenvolveram a parte da comunicação de uma forma geral. Então, eu gostaria de poder ensinar um pouquinho a minha prática, como que eu formatei todo o meu trabalho, seguindo abordagens que são já validadas cientificamente, para que esses pais possam ter acesso e poder estimular seus filhos em casa. A gente está ainda gravando essas aulas, mas acredito que até o final do ano eu vou lançar o programa Comunicar. Ai, que legal. Então tem um projeto novo vindo, né? Sim. Eu acredito que vai dar certo. Espero eu que possa ajudar bastante famílias. E falando um pouquinho sobre o autismo, eu tenho várias dúvidas. A partir de quantos anos uma criança ela pode receber um diagnóstico, um laudo sobre o autismo? Porque eu já li algumas matérias falando que a partir de 2, 3 aninhos que os pais eles podem ter o laudo oficial. Uhum. E como que é feito o tratamento? Existem níveis de autismo? Então, para que a gente possa fazer o diagnóstico, né, para que o médico possa realmente fechar o diagnóstico, segundo a literatura, a partir dos 3 aninhos, né? Só que hoje a gente tem uma visão bem maior, bem mais amplificada em relação a isso. A gente já trabalha com uma visão de identificação precoce, né? Para que a gente possa diagnosticar essa criança antes dos 3 anos, porque a gente já sabe que a neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele está, né, aberto às informações já, né? Desde antes, né? Muito antes, né? A criança... E que tem fases da criança que é comum a toda criança e que se ela não faz de acordo com a sua idade, com as suas fases, já tem que ser observado desde cedo, né? Isso. Como a fala, Exatamente. a introdução alimentar, Isso. alguns gestos, manias.
Correto. Então, esse diagnóstico precoce é fundamental. Então, desde bebê, quando a gente começa a estimular a criança, né, os pais involuntária, instintivamente fazem isso, você está ali ativando áreas do cérebro. Então, a gente já sabe que se a gente consegue fazer isso de forma precoce, identificando os sinais de autismo, identificando um atraso que seja um atraso simples, que, né, nada é simples dentro do desenvolvimento, mas não tendo um diagnóstico certo, fechado, mesmo assim, que a gente não feche esse diagnóstico, é importante a gente estimular essa criança por conta disso, para a gente conseguir ganhos e que a criança venha a perder esses sintomas, né? Claro que, assim, não dá para a gente afirmar que a gente vai obter um resultado X ou Y, mas que a gente possa, sim, ajudar essa criança a atingir os marcos do desenvolvimento, que é isso que você falou, né? Que cada idade, cada faixa etária tem o que é esperado, é importantíssimo que seja de forma precoce. E a maioria das crianças chegam lá na clínica já com diagnóstico, com laudo ou não? Ou vocês que descobrem através da consulta, através da terapia? Então, normalmente os pais chegam primeiro para o Dr. Jair, que é o neuropediatra, e ele faz essa primeira consulta de acolhimento, de identificação dos sinais e encaminha para mim para que eu possa fazer essa avaliação mais minuciosa. Eu faço avaliação com os protocolos, como eu falei, e aí eu consigo identificar. É uma criança que tem mais características para fechar o quadro do TEA, do transtorno do espectro do autismo, ou não? Ou é uma criança que tem um atraso por falta de estímulo, por questões de uma privação, seja uma criança institucionalizada, uma criança que, né, viveu mais contida em determinado ambiente, não teve tantos estímulos. É uma criança que tem uma questão mais, assim, que a gente não fecha ainda o diagnóstico, mas que precisa também de tratamento, ou não, é um quadro. Aí eu consigo observar, consigo identificar, faço esse relatório de avaliação e encaminho a criança de volta para o Dr. Jair poder ver o relatório e acolher novamente essa família para fechar ou não, ou somente direcionar a criança para as terapias, se não fechar o quadro. A gente não tem essa preocupação, apesar de ser uma preocupação dos pais, que eles chegam bastante aflitos, né, com essas dúvidas sobre o que meu filho tem, ainda não fala, né, que a fala é um marco bem importante e a primeira... Né, a primeira característica do autismo. Normalmente é o primeiro sinal que eles observam, né? Assim, o olhar, a questão da compreensão auditiva, né, dessa orientação auditiva, eles também, né, costumam apresentar antes até mesmo do desenvolvimento da fala propriamente. Mas os pais passam por essas questões e acham que ainda vai desenvolver. Fica esperando, Fica esperando. Vou esperar mais 2 meses, 3 meses, ele ficar um pouquinho mais velho. Isso. Fazer 1 aninho, 2 aninhos. Exatamente. E aí a gente perde tempo. A gente perde tempo de estímulo. E aí, quando a criança já está naquela fase que, por exemplo, entre 1 ano e meio a 2 anos de idade, em que a própria sociedade, né, a família dessa criança começa a observar sinais e vê que a criança ainda não desenvolveu a fala, começa a perguntar, a questionar para o pai. Por quê? Não está falando ainda? Né? O pai também, né, se pergunta. Então, eles chegam com essas dúvidas e normalmente buscam o Dr. Jair, que é o neuropediatra. E, como eu falei, encaminha para mim. E dentro desse relatório, eu coloco todas as informações que eu observei. Além disso, eu coloco também as indicações de terapias. Porque cada criança é uma criança, né? Cada caso é um caso. Apesar de ter um diagnóstico, a gente tem que olhar essa criança de forma individualizada, né? Uma criança dentro de um quadro com um nível de suporte médio, por exemplo, não é igual a uma outra que tem um nível de suporte médio. Eu preciso olhar aquela criança porque ela pode ter questões de comportamento muito maior do que a outra, questões de linguagem, né, muito mais deficitárias do que outra. Então, assim, a gente tem que olhar, né, as particularidades, o que a criança apresenta de fato, mesmo estando no mesmo nível, dentro do mesmo quadro. Isso é super importante, porque
a gente coloca ali para o pai, tá dentro, né? Ele tem sintomas, ele tem características do quadro, por exemplo, do TEA, tá num nível de suporte médio, num nível de suporte um pouco maior, mas aquela criança, o que ela precisa? O que ela precisa de fato? Ela precisa de fono? Ela precisa de TO, de terapia ocupacional? Isso é muito particular, né? Pode ser que uma criança precise de alguns profissionais e outras não. Exatamente. E isso varia mesmo dentro do próprio quadro, né? Então, isso significa que tem níveis, né, no autismo? Tem. E quais são os níveis? Então, a gente hoje, segundo o DSM-5, que é o Manual de Classificação de Doenças Mentais, né, de transtornos mentais, o novo manual, né, que é o DSM-5, que já está na 5ª edição, ele traz, sim, divisões de níveis. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e 3, que seria a antiga classificação de leve, moderado e severo. Então, o leve se refere ao nível 1, o 2 moderado e o severo nível 3. Então, a gente já fala sobre níveis de suporte, tá? Do que essa criança vai precisar de suporte. É mais considerando os níveis que existem, é mais considerando o suporte, né, que ela vai precisar. Exatamente. Os especialistas, os tipos de terapia que vai envolver no tratamento. É toda feita uma avaliação para verificar se essa criança precisa de um apoio substancial, de um apoio mais leve ou um apoio, né, mediano, de nível de suporte médio. Por quê? Não só essa questão de terapias, porque isso é muito particular, né, da criança, mas a nível de autonomia maior ainda, né, uma questão um pouco mais ampla. A nível de autonomia, essa criança precisa ser estimulada e precisa de apoio suficiente para ela ter autonomia nos ambientes, no dia a dia dela, um pouco maior, um pouco menos, e aí a gente classifica dentro desses níveis. Isso o profissional que lida com crianças dentro do quadro do TEA, que pode fazer essa avaliação, né? Isso eu explico sempre para os pais, para terem esse cuidado. Por quê? Não é qualquer profissional que vai conseguir ter esse olhar, né? Ter esse olhar, identificar e poder ajudar uma criança com TEA, por exemplo, ou uma criança com outro quadro do neurodesenvolvimento. Precisa ser um profissional especializado, precisa ser um profissional que tenha experiência dentro daquela questão que o pai está buscando avaliar. Você diz, por exemplo, e não buscar um fono que não é especialista em crianças autistas. Assim, para ter... Que o ideal, né, é você buscar ajuda para um especialista. Isso. Por quê? Para ter esse cuidado, justamente para que você busque um profissional que tenha experiência e saiba lidar com essas questões. Por quê? Já peguei casos de profissionais, não estou falando só da fonoaudiologia, estou falando de um modo geral, em que o próprio profissional, por não ter conhecimento suficiente dentro daquela área, fala: mãe, espera, a criança vai vir a falar. Né? Tudo tem seu tempo, você está ansiosa. E a criança já com idade para se expressar através de frases, né? Ou até mesmo criando um diálogo. Gesto, né? Imitando, tendo, né, toda a parte que a gente chama de habilidades pré-linguísticas, que ainda nem desenvolveu ainda, quiçá a linguagem, quiçá a fala, né, de um modo geral. Então, assim, esse cuidado é importante, porque senão você pode realmente perder esse tempo, esse time, que é sobre o que eu falei, da janela do desenvolvimento, que é quando a criança está prontinha para receber os estímulos e poder desenvolver melhor. Então, isso é importante. E o autismo, ele pode vir associado de algum outro distúrbio, como, por exemplo, o TDAH? Então, sim, o TEA, ele pode ter comorbidades, que a gente chama, né? Outros quadros também podem vir a cursar com comorbidades, que seriam quadros associados, né, ao quadro de base. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o TEA, ele já traz por si só uma agitação psicomotora
né, em relação ao comportamento, ou uma apatia, né, que a gente chama, um comportamento mais apático. Uma criança mais quietinha, que não se move muito, tá ali no cantinho dela, ou uma criança que é ao extremo, né, dentro do quadro ao extremo, ou uma criança que é muito agitada. Então, dentro do autismo, eu posso ter uma criança muito agitada ou uma criança muito calma, é isso? Pode ter essa variação de nível de atividade, de agitação psicomotora, ou uma criança mais apática. É sintoma do TEA também. Só que isso que eu ia explicar, a gente tem que ter esse cuidado, por quê? Porque como já traz como sintoma, como característica dentro do próprio quadro, essa agitação psicomotora, em alguns casos, a gente tem que ter cuidado né, de taxar como TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que às vezes, meu filho tem TEA e tem TDAH. Opa, será que é TDAH mesmo? Né? Então, pode ser um sintoma do quadro do TEA, essa agitação psicomotora. E por isso o foco atencional está reduzido naquela criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E o neuropediatra, obviamente, ou o psiquiatra que tiver, né, para fechar o quadro, que vai ter que ter essa atenção, né, obviamente, para poder fazer um diagnóstico mais assertivo e poder até medicar, porque isso envolve questões também de medicações, se for o caso de fechar um quadro ou outro em comorbidade ao quadro de base. Então, é bem importante ter esse cuidado, escolher esse profissional, né, tendo esse olhar. É porque eu acho que os dois se confundem muito. Tem uma característica ou outra que se parecem. Sim. O TDAH, por exemplo, seria o quê? Então, características. Então, como eu falei, o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ele traz prejuízos, né? A criança, para estar dentro do quadro, enfim, o indivíduo, ele traz prejuízos a nível social e acadêmico. Então, para ser TDAH, tem que trazer prejuízos sociais e acadêmicos. Então, para a gente fechar, por exemplo, o TDAH, a criança só pode receber esse diagnóstico quando ela tem idade que a gente já consegue ver esses prejuízos, que é quando? Lá para os 6, 7 anos, em que ela entra na fase de alfabetização. E de socialização, né? Quando ela começa a ir sozinha, né? Na verdade, a socialização vem bem antes, mas a questão acadêmica pesa muito, porque aí você começa a ver prejuízos nessa fase escolar. Então, é bem importante a gente esperar. E também tem uma outra questão. A criança, antes dos 6 anos, ainda não tem um amadurecimento neurológico totalmente, né, bem... vamos dizer assim, bem amadurecido, para que a gente possa ver que é uma agitação que é normal, comum a qualquer criança, porque uma criança pequena, né, pequenininha... É normal fazer bagunça. É normal fazer bagunça. Não se concentrar em algumas situações. Tem um tempo menor de atenção. Para cada faixa etária, existe um estudo qual é o tempo de atenção para cada faixa etária, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Então, assim, a gente não pode taxar uma criança menor, né, assim, que eu digo na fase de pré-escola, por exemplo, que ainda não tem esse nível de atenção ainda bem amadurecido, que ainda não tem um nível de organização bem também né, amadurecido de uma forma geral. A gente tem que esperar realmente, e segundo o que trazem os estudos, somente após a criança ingressar nessa fase acadêmica de alfabetização de fato, que é quando ela já tem 6, 7 anos. Então, o TDAH a gente respeita. É um pouquinho mais tarde, o TDAH. Exatamente. Lá para os 6, 7 anos, e o autismo lá para os 2, 3. 2 anos. Na verdade, antes dos 2 anos, como eu falei, a gente já consegue ver os sinais. Mas, segundo a literatura, a gente tem que esperar para fechar o diagnóstico de fato. Só que antes disso, eu já recebi casos de crianças com 1 aninho. Que já dava para perceber, porque os sintomas, as características eram muito fortes. Ela, de repente, não tinha interação nenhuma, não esboçava nada. Então, eu recebi até um caso bem interessante na fase de pós-pandemia. A criança estava com 1 ano e 2 meses. Esses pais estavam morando lá na Inglaterra e foi, assim, interessante o caso, porque
eles conseguiram identificar questões que muitos pais, né, não conseguem observar porque estão na correria, é um filho, né, é primeiro filho, então acabam tendo esse olhar assim um pouco mais tardio, mas eles, no caso, eles conseguiram identificar porque eles estavam ali de fato, né, Na pandemia, dentro de casa. Dentro de casa o tempo todo, observando a filha e num outro país, né? Que a oferta de interação, de linguagem para essa criança era muito menor. Então, eles conseguiram perceber e logo procuraram buscar ajuda, né? Porque, embora eles estivessem fora do Brasil, mas eles vieram para cá. Então, foi bem interessante. Eles fizeram essa consulta com o neuropediatra da equipe, né, com o Dr. Jair. E aí, a gente conseguiu identificar que realmente a criança tinha, sim, sinais. Olha, ela tinha 1 ano e 2 meses. Ela tinha sinais. Que legal. E os pais já conseguiram identificar. Os pais já trouxeram essas queixas. Como, por exemplo, questões de... ela não olha quando a gente... né, brinca com ela não olha nos nossos olhos, ela não atende aos chamados. A gente chama pelo nome dela o tempo todo e ela não direciona a cabecinha, o olhar pra gente. E eles ficavam chamando, ficavam ali tentando brincar e estimular dentro de casa, vamos dizer assim, full time, né? O tempo todo com a criança, mas... ela não respondia aos estímulos. Então, por conta disso, desses primeiros sinais que são super importantes, eles buscaram ajuda de forma precoce. Não só esse caso, né? Eu lembrei agora desse caso, que foi um caso que me chamou a atenção e que a gente colocou em estímulo. Eles voltaram para o Brasil e o pai conseguiu ficar de home office, né? E aí a gente conseguiu estimular essa criança durante mais ou menos uns 6 meses aqui. E ela deu um salto, assim, em relação ao desenvolvimento absurdo, que a gente conseguiu identificar que muitas questões que eles trouxeram de queixa a gente já tinha, né, sanado ali naquele primeiro momento. E aí ele teve que voltar para a Inglaterra. E aí depois de lá, eles fizeram ainda algumas consultas comigo, né, orientação parental, para ajudar em relação ao tratamento à distância. E eu pude ajudar um pouquinho. E depois eles seguiram. E hoje eu acompanho pelo Instagram, né? Porque a gente não tem mais o contato, mas ela tá super bem, tá desenvolvendo super bem. Então, isso para você ver, né? Como eu falei, dessa identificação precoce, desse olhar precoce, como é importante, né? Eu ia até te perguntar isso, sobre o tratamento e sobre os níveis. Quando uma criança ela é diagnosticada com TEA, ela já sai ali com nível, se é nível 1, 2 ou 3, para poder ter um tratamento específico direcionado. E ao decorrer dos anos, esse nível dela pode ser migrado, ela pode passar do 3 para o 1 ou não? Então, assim, a primeiro momento, a gente faz essa avaliação, sim. Eu tenho o costume de colocar a criança ali, graduar, porque eu utilizo um protocolo que ele faz essa graduação em relação aos sintomas que a criança apresenta naquele momento. Mas assim, eu sempre explico para os pais que isso não é tão importante, né? Isso não fica estagnado, como você até perguntou, em relação se modifica os níveis, né? Isso, sim, varia dentro do próprio quadro, conforme a gente estimula a criança. Ela pode, sim, inicialmente está dentro de um nível 2 e, né, perdendo sintomas e modificar esse nível, sim, é possível. Para isso que a gente trabalha de forma precoce, para isso que a gente, né, identifica logo no primeiro momento, mas isso nem sempre a gente consegue fazer. Por quê? A criança, por exemplo, que chega muito pequenininha para a gente, ainda, né, como eu falei, com 1 aninho e pouco, a gente não tem essa preocupação de graduar o nível. A gente tem a preocupação, sim, de identificar o que ela apresenta de déficit. E quais profissionais ela vai precisar para estar desenvolvendo. Exatamente. Então, por exemplo, a criança que ainda não fala ou não desenvolveu ainda a fala de acordo com a idade dela, obviamente vai precisar da fonoaudiologia. E aí eu vou colocar as indicações da frequência que ela vai precisar de tratamento.
tem uma questão comportamental muito intensa, é uma criança que tem muitas birras, é difícil controlar, se autoagride, agride o outro, que é possível, né, ocorrer isso por dificuldades mesmo no comportamento dentro do quadro, nem toda criança apresenta, mas pode vir a ter isso como sintoma, né, essa característica. Então eu já indico para o tratamento com a psicóloga também, para que possa fazer todo um trabalho de, né, estimulação dessa questão comportamental, possa orientar os pais de como lidar. É super importante a atuação de toda uma equipe, mas como eu falei, né, cada criança é uma criança. Eu só vou poder identificar o que a criança precisa naquele momento vendo, né, o caso daquela criança exatamente. Não tem como eu dizer, toda criança vai precisar, que está dentro do TEA, de fono, de TO, de psicóloga, de psicopedagoga. Não é, né? Não é dessa forma. A gente precisa ver, de fato, o que aquela criança precisa. E sobre o TDAH, quais são os tipos de tratamento de estímulos que você aconselha? Desde criança até adulto, porque eu também tenho lido bastante que muitos adultos hoje em dia têm TDAH. Eu não sei se é por falta de informação dos pais, porque a sociedade há muitos anos atrás não entendia muito sobre o autismo, sobre TDAH, e por falta de estímulo, de cuidados, os adultos também vêm descobrindo isso de forma bem tardia. E qual dica você daria para essas pessoas conseguirem hoje buscar ajuda, evoluir? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como eu falei, ele só pode ser diagnosticado, né, um pouquinho depois, com 6, 7 anos, que é quando a criança entra para a escolaridade, né, de fato, né, para a alfabetização. Mas a gente precisa observar, como também no quadro do TEA, o que essa criança apresenta de dificuldade, né? Normalmente, eles apresentam, né, questões comportamentais também, pode ter comorbidades, então cada caso é um caso, como eu falei, né? Seguindo a mesma lógica do TEA, cada caso é um caso. Então, ele pode ter questões, por exemplo, de comorbidade com um comportamento mais desafiador, dificuldade com frustração, enfim, que é comum, até pela questão do próprio quadro, né? Aí sim eu vou indicar o tratamento para, por exemplo, de psicologia, com uma abordagem mais de terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem mais específica para tratar essas questões. A criança tem alguma comorbidade em relação a transtornos de aprendizagem que pode ocorrer, por exemplo, ela tem uma dislexia, que é uma dificuldade, né, em interpretar e decodificar a leitura. Isso pode ocorrer, vir em comorbidade ao quadro do TDAH. Então, se tem, aí a fonoaudiologia já entra para intervir também. Então, é importante a gente olhar essa criança, identificar o que ela traz por trás desse diagnóstico. É um TDAH, mas tem questões que vêm em decorrência desse próprio quadro. Ele traz, né, uma questão de aprendizagem também, uma dificuldade de aprendizagem importante que precise atuar ali. Então, vamos indicar a fonoaudiologia, a psicopedagogia. É uma questão que uma criança que está trazendo mais questões comportamentais, de alfabetização, de aprendizagem nem tanto, não, né? A criança tem um desempenho dentro do esperado, não é uma criança que é padrão, né, em relação a tirar só notas boas, mas está ali, está acompanhando o conteúdo escolar. Então, mais questões comportamentais, vamos então indicar a psicologia. Então, cada quadro você precisa identificar o que a criança traz com ela ali de sintoma, né, do próprio quadro. Não é como se fosse uma receita de um bolo, né? A questão do olhar da saúde, a gente precisa analisar cada quadro, apesar de ter, né, sintomas que preenchem aquele quadro, mas cada criança vai se apresentar de uma forma. E no adulto, né, como você perguntou, sim, existe em evidências, existem sim
pessoas que estão se diagnosticando, né, buscando ajuda tardiamente. Por quê? Porque o TDAH está sendo muito mais divulgado agora, porque a gente tem muito mais informações, até em nível, né, de internet, que auxilia essas pessoas a perceberem esses sinais que lá atrás, na infância, não perceberam. Então, normalmente são adultos que esquecem as coisas com facilidade, são adultos que têm uma desorganização do próprio dia a dia, não consegue se organizar, se planejar com as questões do que ele precisa executar no dia a dia. São adultos que normalmente também têm dificuldade com se planejar, planejar rotinas, planejar alguma demanda. Memória de trabalho, que é a memória a curto prazo, então pode, né? Normalmente vem algum déficit aí por conta do próprio quadro. A leitura, o que a gente precisa, né, identificar é se existe um quadro comórbido, né? Se existe um quadro associado ao TDAH que está atrapalhando esse desempenho da leitura. Porque o TDAH, por si só, ele não traz um prejuízo especificamente na leitura. Ele, sim, pode ter, por conta da desatenção, uma leitura, né, que ele não vai lembrar de todo o conteúdo que leu, então vai ter que voltar várias vezes para ler de novo aquele texto. Mas não há uma dificuldade em compreender. Ele vai compreender. Já na dislexia, aí há uma dificuldade na compreensão e na interpretação do que ele leu. Então, isso a gente precisa ter muita atenção, né? A fonoaudióloga que faz avaliação, por exemplo, desses quadros de leitura escrita, ela precisa ter muita atenção nisso. É um TDAH e por isso, ele tem um déficit em relação à interpretação, porque ele está desatento. O tempo todo o cérebro dele está ali com informações e ele não consegue focar no que ele tem que focar, que é, por exemplo, um texto que ele está lendo. Ou é uma criança ou um indivíduo que tem um quadro comórbido, tem uma dislexia e traz essa dificuldade de interpretar e decodificar a leitura. Então, isso é bem importante o fonoaudiólogo perceber e conseguir diferenciar até para poder tratar de forma adequada. Entendi. E nesses casos, ele precisaria tomar alguma medicação? Geralmente, um quadro de TDAH precisa tomar uma medicação via oral ou somente atividades, terapias já bastaria para o desenvolvimento e uma rotina específica em casa? Então, a questão da medicação, o neurologista, o neuropediatra, o psiquiatra, ele vai conseguir avaliar isso de forma mais assertiva, né, mais adequada. E junto com a família, ele pode escolher o que, né, fazer dentro daquele quadro, por exemplo, daquele caso, né? Porque, sim, a medicação tem um poder, tem uma atuação importante em relação à desatenção, tá? Mas tem famílias que não se sentem bem em dar medicação para o seu filho naquele momento. Então, é feito toda uma conversa, o neuropsiquiatra vai ver qual a melhor forma. Tem casos que eles decidem, por exemplo, não medicar naquele momento e iniciar as terapias com que realmente a criança está precisando de uma psicóloga ou de uma fono, e aí fazer toda uma orientação parental em relação a rotinas, a como lidar com a criança, para poder ajustar toda essa questão do quadro. Mas tem casos que a família aceita e que realmente há necessidade da intervenção medicamentosa, e aí o neuro e o psiquiatra podem fazer essa escolha da medicação, que existem várias, né, dentro para tratar a questão do TDAH, e aí fazem a escolha da melhor medicação que eles decidem no momento. E a terapia na clínica funciona como, assim, de uma forma geral? Através de jogos, brincadeiras, músicas? Então, assim, posso falar dentro da área da fono, né? Eu trabalho de forma lúdica, né, o tempo todo, porque a criança, eu sempre explico isso para os pais, a criança, ela não é que nem um adulto que responde, né, de forma assim mais rígida aos estímulos. Faz isso, agora eu vou fazer, né, um exercício específico. É mais fácil estimular a criança brincando com ela do que de outra forma, né? A criança, ela precisa do lúdico. O lúdico motiva, né? O lúdico motiva a criança, é um reforçador. Eu tenho a formação em ABA também, que é Análise do Comportamento Aplicado.
E me facilita muito. Eu tenho bastante recursos em relação a isso, porque eu entendo que cada criança ela precisa dessa motivação, desse reforço, para que ela atinja algum, né, estímulo que eu preciso dar naquele momento. Então, o tempo todo eu trabalho através da ludicidade também. Mas óbvio que com crianças que eu consigo trazer um pouco mais de atividades mais, vamos dizer assim, direcionadas, mais dirigidas, eu faço de forma mais dirigida. Respeitando sempre o tempo de atenção da criança, respeitando sempre até onde eu posso atingir com aquela criança dentro do que eu quero alcançar no plano de tratamento. Então, eu faço a escolha do melhor recurso de acordo com o que eu conheço ali daquela criança. Não adianta, com um sujeito X eu consigo trabalhar de uma forma e com Y eu posso, né, conseguir de outra forma. Cada criança traz uma demanda, cada criança eu consigo avaliar de uma forma e tratar de uma forma. Mas sim, essa forma de trazer a ludicidade, de trazer a brincadeira, motiva muito as crianças e, né, facilita a terapia, com certeza. É uma coisa que os pais também conseguem até continuar em casa, né? Isso, com certeza. Assim, eu faço normalmente uma orientação do que eles podem fazer em casa também, e eu dou um feedback toda vez após a terapia do que eu trabalhei, do que eu observei. Olha, hoje a criança estava um pouquinho mais atenta, como foi a rotina dele, ele dormiu bem, está com alguma alteração de sono, está com alguma questão de rotina, mudou a rotina da família, o que pode estar acontecendo. Então, eu dou esse feedback ao final da sessão para o pai, se eu observo alguma questão, que isso é bem importante, né? Ter esse link ali com o pai no momento do final da sessão, eu acho isso bem importante, eu priorizo. E até para eu poder entender o contexto familiar, o que está acontecendo, e poder ajudar melhor em cada sessão a criança. Mas quando eu sinto a necessidade de orientar de forma mais individualizada, ou se o pai também percebe que há questões que precisa comunicar a mim, eu também sento com os pais e faço essa orientação de forma mais individualizada. E uma outra questão importante que eu acho que eu devo enfatizar é o contato com a escola. O contato com a escola é super importante também, que é onde a criança fica a maior parte do tempo, né? A criança, ela está em casa com os cuidadores, os responsáveis, mas ela também está o tempo todo dentro de uma escola em que ela passa, às vezes, 6 horas, ou se tem uma intensidade maior de estímulos ali, fica de modo integral. Então, eu preciso conhecer como ela funciona dentro da escola, como que ela funciona com os pares, com crianças da mesma idade, como ela funciona com a professora que dita as regras, que passa um conteúdo mais direcionado, mais dirigido. Ela aprende, ela consegue ter esse foco atencional para o aprendizado, ou não, ela está tão focada em outras coisas e fica mais ali no cantinho dela, até para eu poder ajudar e orientar se tem a necessidade de questões mais específicas para aquele ambiente escolar, né? Então, eu preciso orientar também, além da família, a escola. Eu acho bem importante. Então, no episódio anterior, nós recebemos aqui uma mamãe atípica de uma criança que tem autismo. Ele tem 4 anos. E ela comentou, ela trouxe pra gente como que ela descobriu essa questão do autismo, como que é a vida dele social, as questões na escola, hoje os profissionais que ajudam ela nesse desafio, e contou também uma situação que ele não conseguia dormir até 3 anos e meio de idade, e de tanto ela buscar ajuda, ela conseguiu parar num nutricionista ou num neuro que indicou essa ajuda num nutricionista especialista em crianças autistas, porque ele acredita muito que a alimentação ela tem a alimentação inflamatória com produtos industrializados, com muito glúten, o leite de caixinha, o Nescau, que é dado para criança com 3, 4 anos de idade, ajuda a inflamar alguns pontos do cérebro, do corpo, e atrapalham no desenvolvimento. Você já ouviu falar sobre isso? Você acha que tudo é válido, buscar essa ajuda até mesmo com nutricionistas, e tudo se completa? Então, assim, eu acredito sim que essa questão da alimentação tem, né, um efeito, sim,
para a questão comportamental, porque até para gente, né, que tem um desenvolvimento típico, que tem um dia a dia que necessita que a gente tenha uma vida mais ativa. A gente percebe quando come mais carboidrato, por exemplo, né? É verdade, quando a gente come muito mais açúcar, chocolate, refrigerante. Que altera o sono, altera a nossa rotina. A gente fica mole. Exatamente. Verdade. Então, eu acredito sim, mas intolerância a determinadas substâncias e alimentos precisa ser realmente avaliado por um profissional específico, um nutricionista ou um endócrino, que veja essa parte, que tem experiência também em quadros do transtorno do neurodesenvolvimento, porque não é toda criança que tem uma intolerância alimentar. Não é toda criança dentro do quadro que vai ter uma resistência, uma dificuldade, por exemplo, com glúten ou, por exemplo, a lactose. Não é toda criança, assim como com a gente. Mas sim, quando você dá mais carboidrato, quando você dá mais doce para a criança, né, o açúcar, a gente se sente mais agitado, a gente fica menos disposto para determinadas tarefas do dia a dia. Então, acredito que sim. E altera o sono por conta, né, da própria agitação, mas o transtorno do espectro do autismo pode vir a cursar com alterações do sono. Isso é um sintoma. Então, assim, eu entendo que, né, os pais, e acho super válido eles procurarem ajuda de outras áreas em relação a essa questão da alimentação, mas a gente tem que ver que isso cursa como sintoma, é uma característica. Pode vir a cursar com alterações do sono. Então, é importante você buscar ajuda? Mas também comunicar ao médico que fez o diagnóstico. Tem sido observado. Exatamente. E como eu falei, precisa ser trabalhada essa criança por uma equipe. A minha visão é de que não adianta a gente trabalhar de forma isolada. O quadro, ele é amplo. Ele tem toda uma característica que influencia e afeta várias áreas do desenvolvimento. Então, não adianta a gente trabalhar só com a fono, de forma isolada, lá que ela não vai ter outro profissional para fazer essa comunicação. Ao meu ver, é super importante esse trabalho em equipe. A fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional, seja qual for a especialidade que esteja trabalhando e que a criança esteja sendo tratada naquele momento. Assim como a nutrição também. Se comunicar com esse neuro, se comunicar com essa fono, falar sobre essa resistência alimentar, de que forma a fono pode ajudar, porque a gente pode fazer um trabalho também associado. Então, eu entendo o que essa mãe passou e, com certeza, isso muitas mães passam, né? Essa dificuldade com a questão alimentar que atrapalha a vida, né, de um todo, como um todo da criança, assim, com TEA. E ela disse que depois que ela conseguiu ajustar a alimentação do Gabriel, ele é outra criança, ele já dorme praticamente a noite toda. E foi assim, observar durante um mês, cortar o leite, dar alimentos mais limpos, melhores, só que tem dia que ele já não consegue ficar naquela alimentação 100% saudável. Tem dia que ele não quer comer nada. Tem dia que ele escolhe o alimento que ele quer e chora muito. Então, para ele não ficar sem comer, ela acaba optando, mas ela falou que o quadro dele tem evoluído bastante depois que ela descobriu também essa alergia que ele tem ao glúten, à lactose. Então, no caso dele, ele realmente tem uma alergia, tem uma intolerância, né? Então, nesses casos, como eu falei, quando tem a intolerância... ele ia dormir. Quando tem intolerância, quando tem uma alergia alimentar, sim. Aí pode vai ser afetar. Que piore, né? Sim, com certeza. Piora o quadro, piora a questão atencional, tudo. Porque a criança, né? O corpo tá ali respondendo àquela reação que ele teve. Que está sendo inflamatória, que está sendo inflamatória, que está trazendo algum mal-estar, de certo modo, para a criança. Então, sim, isso faz toda a diferença. Quando a criança tem alguma intolerância, eu acho super válido, como eu falei. E o autismo, ele tem uma causa? Hoje eu acho que ainda estão estudando, né, sobre como surgiu, o porquê, mas ainda não tem nada definido.
Sim, então, existem várias possíveis causas que estão em estudos, mas ainda não tem nada definido, não tem um fator responsável que seja realmente fidedigno para que possa realmente dizer, toda criança com transtorno do espectro do autismo tem isso aqui, então é essa causa. Não se tem ainda esse causador específico. Estão várias questões sendo estudadas. Se tem, sim, algumas alterações que já foram identificadas, que no período do desenvolvimento intrauterino, a mãe sendo exposta pode influenciar. Mas o fator predisposição genético é bem importante também. Isso já se tem. Seja de qualquer quadro psiquiátrico, isso já se tem também estudado bastante, e que isso pode ser uma predisposição para o desenvolvimento do TEA. Mas já tem várias diz o quê? Na questão hereditária, de repente, um pai, uma mãe, pessoas próximas? Então, hereditário não, mas assim, é uma questão genética mesmo. Por exemplo, eu tenho um tio com esquizofrenia, eu tenho um primo com um transtorno... Algo relacionado ao neuro mesmo, né? Mas não algo relacionado a um quadro psiquiátrico, né? Ou até do próprio quadro do autismo. Então, se eu tenho, por exemplo, algum familiar com essa carga genética, já se sabe que é um preditor, é uma predisposição para a criança vir a desenvolver. Mas não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Então, eu tenho uma pessoa na família, então eu vou ter na terceira geração antes de mim? Não. Não necessariamente. Ainda não se sabe, né? A carga genética não necessariamente vai vir a trazer esse componente genético daquela pessoa, daquele familiar, não necessariamente vai vir a trazer na sua geração, na geração seguinte que você tá ali, né, gestando, por exemplo. Não é uma ciência exata, mas você tem estudos que sim. Se você tem quadros, né, de transtornos do neurodesenvolvimento, questões de quadro psiquiátrico dentro da família, é um preditor. Eu pergunto isso durante a entrevista, e isso é perguntado também por outros profissionais que fazem esse tipo de avaliação dentro do quadro do TEA. Se a família tem algum parente que tenha algum quadro psiquiátrico, bipolaridade, esquizofrenia e outros quadros que podem vir a trazer esse componente genético. Legal. Falar sobre saúde é muito bom. E você dando várias dicas, falando um pouquinho da sua experiência, vai agregar demais. Agora, mudando um pouquinho de área, falando sobre família, os seus filhos, eles já sabem o que querem fazer, o que querem seguir de profissão? Porque sua filha tá com 15, né? A Bia... 16. 16 e o Pedro com 17? 18. 18, meu Deus. Então... O Pedro, ele acabou de passar para a faculdade, vai fazer engenharia de produção. Ai, que legal! Passou para o Cefet. E assim, ele vai iniciar ainda. Ele colocou segundo semestre, mas ainda está para iniciar. Mas era uma questão assim que ele ainda não sabia até então o que ele ia fazer. Pensou em várias áreas, pensou em direito, porque minha mãe é advogada. Pensou até na área da saúde, mas ele não pensava assim de jeito nenhum em medicina, por ter a influência também do meu padrasto, né, como avô dele. Então, assim, foi uma questão que foi bastante pensada, mas ele está indo para a área de engenharia de produção. Uma área totalmente diferente, né? Não tem ninguém na família. Não. E sua mãe é advogada, sim. Você e seu padrasto da área da saúde. Não tem ninguém da família que seja dessa área, mas... assim, um perfil que eu acho que marca essa habilidade dele, que talvez vai... Você acha que tem a ver? Assim, eu acho que tem a ver porque ele é muito comunicativo e, pelo que eu li, que a gente estudou sobre a profissão, pode trabalhar em grandes empresas, com gestões de pessoas. Então, assim, como o Pedro tem essa habilidade de ser muito comunicativo, de ser mais pragmático, eu acho que ele pode se dar bem. Mas, assim, eu deixei muito claro para ele que ele fique à vontade, que se ele perceber, passou na faculdade, mas perceber que não é isso...
ele tá novo ainda, não tem que ficar nessa pressão de se cobrar, pode experimentar e pode vivenciar outra coisa se for o caso. Ele tem que ser feliz dentro do que ele escolher. Porque eu sempre falo isso. Até para uma paciente recente agora, que eu estava trabalhando com ela de avaliação de leitura escrita, ela também tá nessa fase de escolha profissional, escolha da profissão que ela vai vir a fazer a faculdade. É muito difícil, né? É muito difícil, ainda mais para os adolescentes, né? Que ainda não tem essa noção, real noção de como funciona, né? Na prática. Exatamente. Então a gente estava conversando sobre isso, agora me fez lembrar. E aí eu falei para ela, porque ela falou assim: eu quero ser bem-sucedida. Eu quero ser bem-sucedida dentro da minha área. Quanto ganha uma fono? Então faz o que ganha ama. Uma psicologia, uma psicóloga? Aí eu respondi exatamente isso. Quando você faz o que você ama, o que você realmente quer, de fato, você tem muita chance de ser bem-sucedida. Exatamente. Dentro do que for, se você fizer com amor, com dedicação, né, se colocando no lugar do próximo, se for uma área que você lide com pessoas, aí eu acho que flui de uma forma assim que você não precisa pensar o tempo todo nisso. Né? Porque aí vai acontecendo, né, a sua trajetória profissional naturalmente. Aquele adulto vai estar sempre buscando estudar cada vez mais, vai ter ideias, vai trabalhar com amor, né? Então, acaba... Eu acredito nisso seguindo também. Diferente. Acredito. E a Bia ainda não sabe. Ela ainda está no ensino médio, está no 2º ano, mas ainda não tem certeza. Pensou em biomedicina, pensou em veterinária. Então, ela ainda está naquela tem algo escolha relacionado ali, né? Saúde. Isso. Ou dos bichinhos ou de pessoas. Mas bichinhos. Mas assim, eu deixei para ela também escolher, ficar à vontade, porque eu acho que é isso, assim, eles têm que pensar bastante para a vida, né? É uma decisão que vai realmente, assim, ser algo que eles vão ter que vivenciar aquilo o tempo todo. Tem que ser feliz no que faz. Eu acho isso muito importante. Verdade. Ju, nosso programa está chegando ao fim. Não, foi uma ótimo. Pena. Foi muito bom ter você aqui. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está nos assistindo. Uma frase, uma dica, qualquer coisa. Então, quero primeiramente agradecer a oportunidade de vir falar um pouquinho da minha vida pessoal e da minha área profissional. Dizer que, assim, fiquei imensamente, né, honrosa, assim, poder estar aqui com você, falar de algo que é a minha vida, né, de fato. E o que eu queria deixar, assim, de conselho, seria nem bem exatamente um conselho, mas uma ideia do que eu percebo, né, entre os pais, entre as famílias que buscam ansiosamente, né, por um diagnóstico, é que não se prenda exatamente a um rótulo, não se prenda a uma questão de diagnóstico exatamente, né? O diagnóstico é importante? Sim. Mas o que você vai fazer pós o diagnóstico, o que você vai buscar, o que você vai proporcionar para o seu filho para ajudar é muito mais importante. Então, assim, busquem um profissional, como eu falei, atualizado, que seja especializado, para que possa ajudar e fazer essa identificação de forma precoce. Sim, a observação de forma precoce, a identificação é o mais importante, muito mais do que qualquer rótulo. Essa é a minha dica. Obrigada. Então é isso. Gente, acompanhem o Virtuosas Podcast. Toda semana teremos um episódio novo com assuntos relacionados à saúde, beleza, bem-estar, autocuidado, autoconhecimento. Clique na nossa rede social, se inscreva no canal do YouTube e acompanhe a gente, comentem, compartilhem. E é isso. Beijo! Beijo!